espiritualista tem a grata satisfação de receber hoje o psiquiatra Jorge Andréa. Ele é membro do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e autor dos livros Dinâmica Psi, Forças Sexuais da Alma e Segredos do Espírito, A Zona do Inconsciente, entre outras publicações. O senhor Jorge Andréas é um estudioso da psique humana à luz do Espiritismo, há muitos anos, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com ele. Dr. Jorge, o que o psicanalista chama de inconsciente é o espírito para as doutrinas espiritualistas? Não temos dúvida nenhuma. Aliás, o Freud, quem foi o primeiro que trouxe este ideário, o que aconteceu? Eu tenho uma reverência muito grande ao Freud, não pela sua psicanálise de totalidade, mas eu tenho uma referência muito grande para ele, porque ele trouxe um espírito para a universidade com o nome de inconsciente. E que hoje, a gente está estudando isso, a pouco e pouco, nós temos a impressão que o processo vai tomar uma condição mais expressiva com os dias das novas psicologias que estão aí. E o senhor concorda que quanto maior o número de reencarnações, mais complexo se torna o emocional das pessoas? Essa é uma pergunta muito psiquiátrica. Muito psiquiátrica. Eu acho que o emocional de cada indivíduo está de acordo com o biótipo psicológico das pessoas. Não tem nada a ver com as reencarnações? Não tem a ver com as reencarnações. Que é o biótipo psicológico. Agora, que as reencarnações influenciam muita coisa, ninguém tem dúvida alguma. Porque elas fazem um rastreamento periódico com modificações. Mas essas modificações não querem dizer que o indivíduo vai ter uma tonalidade emocional diferente, X, Y ou Z. Mas que o emocional do indivíduo, através das reencarnações, pelas experienciações que o indivíduo passa no parâmetro da carne, no parâmetro da zona consciente, digamos assim, ele adquire um potencial muito interessante para lastros da sua própria organização espiritual. Então, o que influencia, na verdade, a complexidade do emocional são as experiências. As vivências são as experiências. Não tem dúvida disso. Tá. Porque as coisas oscilam bastante. E depende também dos fatores educacionais pelos quais o indivíduo vai passando. Há uma série de coisas... Educacionais, culturais, muita coisa interessante de avaliação. O senhor poderia explicar para os nossos telespectadores, à luz do Espiritismo, quais são as distonias psíquicas, leves, moderadas e severas, e qual a origem delas, tendo em vista a reencarnação? E qual a origem delas, tendo em vista a reencarnação? Levando em conta a questão da reencarnação. Bom, a reencarnação é um processo, nós não temos dúvida nenhuma, de várias reposições. Isto é, quando nós temos um estudo reencarnatório e que o indivíduo passa uma fase de trabalho, desencarna e posteriormente volta dentro de certas medidas, é claro, não tenha dúvida nenhuma que este lastro tem que influenciar tudo isso. Mas as distonias mentais, que é a sua pergunta especificamente, elas vêm justamente das desordens que esse espírito está passando. E essas desordens são as maiores possíveis, são as mais variadas possíveis, são múltiplas. Porque nós temos essas distonias que antigamente se dizia que o indivíduo ou era neurótico ou era psicótico, ou tinha uma personalidade psicopática. A personalidade psicopática, os indivíduos, esses frios sociais, esses indivíduos de desamor profundo, criminosos, indivíduos com certas taras, etc., nós chamávamos as personalidades psicopáticas. Mas o neurótico era um indivíduo que era juridicamente capaz, era um indivíduo que tinha a noção das suas dificuldades, portanto, o indivíduo tinha um comprometimento social, mas o comprometimento social era num processo dele íntimo, não tinha intervenção externa, mas o psicótico não. O psicótico tinha uma desestruturação do eu. Era um indivíduo que podia estar nos delírios,
vamos dizer, na depressão profunda, de uma série de coisas. Então as variações são muito grandes. Mas hoje nós não usamos mais esse tipo dessas informações. Hoje nós usamos o transtorno. E aí hoje a gente tem transtorno de humor, transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno histeriforme. Antigamente a gente falava muito de histeria. Hoje já não se fala de histeria, modificações das personalidades múltiplas, etc. Então as variações são grandes. E a estrutura feita pela nosografia psiquiátrica para delimitar as doenças, hoje está mais interessante. Porque tem muito neurótico que era mais psicótico do que o psicótico. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Os sintomas do neurótico avançavam muito e prejudicavam o ambiente onde ele estava. E tinha um psicótico que se fechava dentro dele mesmo e era um indivíduo formidável, às vezes doce, etc. E nós, então, chamávamos o psicótico o indivíduo que já estava no final. E o neurótico estava no meio. Hoje não, é o transtorno. Conforme o transtorno, ele caminha para essas posições neuróticas, psicóticas, etc. Talvez eu não tenha me explicado melhor. Assim, o que eu disse que eu ia falar sobre distonias são aqueles casos assim que talvez esteja na classificação de humor, que é a questão da depressão leve, da ansiedade, do medo. Era eu queria que o senhor fizesse uma análise com relação a esses transtornos que hoje são mais comuns na vida moderna. Esses transtornos são muito comuns. À luz do espiritismo, claro. Dentro da sociedade dos nossos dias. Porque tem um indivíduo que tem uma série de problemas emocionais. Tem outros que os problemas são mais fóbicos. Tem fobia de alguma coisa. Isso é natural. Quer dizer, natural. Isso existe nas variações. Tem um indivíduo, por exemplo, que tem uma personalidade de características histéricas, outro de características compulsivas, que é um indivíduo que tem aquelas compulsões para fazer a coisa, como também tem indivíduos outros que caminham para posições epileptiformes, etc. Mas isso então, tem uma explicação? Mas isso tudo, a explicação está ligada à distonia da própria organização do psiquismo de profundidade, ou seja, a zona espiritual. O indivíduo transfere para a periferia as dificuldades, a distonia. E essa distonia vai criar o ambiente doloroso. Quando nós falamos do ambiente doloroso, é a dor psicológica, a dor material, a dor ligada a uma série de coisas do desamor, do desencanto. Mas como é que essas pessoas chegam nesta encarnação com esse tipo de desorganização no espírito? Nós não sabemos o detalhe. A estrutura está nas intimidades daqueles vórtices dinâmicos do espírito. Como é que isso chegou? Claro que é uma absorção do pretérito, ninguém tem dúvida disso. Aliás, dentro da psicologia, tem uma coisa muito interessante a ser considerada. Isso é considerado sombras da alma. Sombras da alma. Mas nós podemos dividir essa sombra em duas categorias. As sombras resultado das nossas inconsequências pretéritas, agressões diversas sobre todos os aspectos, etc. Numa vida destoante, desequilibrada, desordenada, etc. Criando processos negativos que nós vamos responder futuramente nessa célebre lei de ação e reação. Mas tem uma outra sombra da alma que nós carregamos, que é a nossa herança instintiva, que vem da faixa animal. Ainda? É, e que nós precisamos, a pouco e pouco, nos reeducarmos. Então, tem uma que a gente pode dizer que é reação kármica, negativa. Tem outra que faz parte da estrutura que nós temos que iluminar esses pontos sombrios da alma. E a terapia, as terapias que estão disponíveis atualmente, ajudam uma pessoa que acredite na reencarnação, claro. De que forma? Que forma ela nos ajuda? Olha, cada caso será sempre um caso. Mas nós temos na doutrina espírita condições notáveis para isso. Que é um indivíduo que vai a um centro, que vê uma palestra, que toma aquela transfusão de amor através dos passos magnéticos. É um indivíduo que faz o culto cristão no lar. Tudo isso é um chamamento em introspecção, é uma maneira dele se afinizar com o processo
positivo. Isso não tenha dúvida que acontece. Então, essa terapia espírita é formidável. Mas tem uma outra coisa mais moderna, hoje já levando para uma posição que antigamente era meio destoante, um pouco assim, desordenada, hoje já está mais ordenada, que é a TVP, é a terapia de vivências passadas. Essa terapia, quando feita por indivíduos competentes da área e que tenham uma indicação, que é preciso haver uma indicação, aí nós lucraremos muita coisa. Quem indicaria isso? O próprio psicólogo que faz a coisa. Porque ele precisa fazer uma entrevista, saber o que é que está acontecendo. Você não pode pegar um psicótico e querer fazer uma terapia de vida passada, porque você vai abrir canais. Então, aquela imensa cascata de energias negativas derrama-se ao indivíduo. O indivíduo não aguenta. Porque nós temos uns freiozinhos para aguentar. É como a gente diz assim, a reencarnação existe. O indivíduo está tendo umas coisas do passado. Eu não gosto de dizer que é pagamento. Correções da lei. Mas essa correção da lei vem de acordo com o que o indivíduo pode suportar. Porque já pensou o indivíduo soltar tudo que ele tem de lá de dentro negativo, se for um indivíduo de dificuldades pregressas muito grandes, ele não aguenta. Ele naufraga. Ele naufraga completamente. De maneira que a lei é precisa dar a continha certa para o indivíduo sofrer as suas dores. Mas quem está passando por dor, de qualquer qualidade, acha que a dele é a maior do mundo. Isso é natural. Você bota assim uma dorzinha de ouvido, uma dor de dente, a pessoa diz, mas a minha é a pior que existe. Uma dor do tubo digestivo, essa coisa, uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Ai, meu Deus, esta é a maior dor que existe no mundo. Bom, ainda sobre esse assunto da cura, né, das dores emocionais, o senhor fala que a terapia convencional é muito importante. E por que as atitudes e as ações e os projetos no caminho do bem também são tão importantes para recuperar essas pessoas com distonia? Porque o bem é construtivo. Porque todos os nossos labores, de que natureza for, quando nós demos o colorido e a pitada do bem e do amor nas coisas, elas crescem e ampliam nas nossas realizações. É aquilo que nós podemos chamar o trabalho biológico, o trabalho que não é condenação. Porque tem umas pessoas que trabalham e que acham que é a pior coisa do mundo. Essas pessoas ficam retidas sem evolução. Porque para ele trabalho é condenação. Quando o trabalho é biológico, é formação do bem para as aberturas maiores do espírito. O senhor poderia explicar, assim, fisicamente, como é que essas atitudes, esses projetos, essas ações influenciam na recuperação da gente? Que tipo de ações? No bem, essas atitudes que o senhor estava comentando agora. Eu também gostaria de saber. Dentro da psiquiatria eu gostaria de saber. Que nós sabemos os efeitos, sabe que as informações. E a gente sabe que o bem é que constrói. Na evolução você vê o impulso para buscar o bem em tudo, nas menores coisas, e neutralizando o mal. Agora, você quer saber a estrutura disso? Eu também quero saber. Porque nós não sabemos nem o que é o espírito. Eu vou lhe contar um negócio. Foi perguntado ao André Luiz. Você sabe que o André Luiz é um espírito conhecidíssimo das nossas condições de espírita, da doutrina espírita. Com seus livros, etc., que tem uns livros muito interessantes de informação. Eu acho que ele foi o grande dinamizador da doutrina espírita, o André Luiz. Foi perguntado a ele o que era o espírito. Você sabe que ele respondeu? Eu não sei não. Nós estamos do lado de cá ainda estudando o perispírito para saber o que é. E nós já queremos saber as estruturações íntimas, internas dessas coisas todas, que não é fácil. Isso ainda é difícil. Que nós temos que navegar para os alicerces, os arcanos da alma e do espírito. E aquilo deve ser uma elaboração fantástica, porque aquilo é uma ventania, aquilo é uma deliverance, aquilo é o que a gente pode chamar a ressonância divina dentro de nós. De maneira que é um processo de uma delicadeza muito grande. Nós não temos mensuração.
a nossa psicologia, o nosso pensar é muito linear. E nós temos muita dificuldade de mensurar essas coisas. Você podia explicar para os nossos telespectadores, assim, qual é a diferença entre o que se chama de processo obsessivo, né, quando os espíritas dizem que existe uma entidade, né, próximas a nós, um problema anímico e uma doença bioquímica? Qual é a diferença entre esses três? A doença bioquímica é alguma coisa que se instala no corpo e que nós temos uma possibilidade com a bioquímica, com os psicotrópicos, no modo geral, e às vezes até com uma conversinha da psicologia chamada transpessoal, coisas dessa ordem, conselhos, etc., chegarmos a uma determinada conclusão. Quando há uma interferência espiritual, essa interferência espiritual tem gradações, variações imensas. Então o indivíduo tem uma espécie de conotação, de enredamento. É como se tivesse um plug no perispírito e o negativo se inserisse ali, por sintonia. O indivíduo precisa ter uma sintonia com o negativo. Quer dizer, ele carrega esse processo consigo. Tem os indivíduos que vêm à reencarnação, mas a sua emissão está ligada a processos negativos. E ele absorve isso. É o processo obsessivo. E nessas obsessões que tem uma variação muito grande, até das obsessões simples, até as obsessões de subjugação, que são coisas que o nosso Kardec tem estudado tanto, nós temos uma compreensão maior sobre isso. E tem aqueles processos combinados. O processo anímico é aquele que vem de lá de dentro da própria alma, vem do próprio indivíduo, que ainda não está construído, que é dele, mas que ele tem dificuldades e que vem à periferia. Isso é para nós termos uma divisão, uma coisa pedagógica para a compreensão. Mas você colocou muito bem esses três elementos, sabe por quê? Às vezes está tudo junto. Há um pedacinho de cada coisa. Às vezes está tudo embaraçado, que o anímico está misturado com o processo mediúnico, com o processo obsessivo, etc. Então o psiquiatra ou o psicólogo precisa ser muito arguto, ter uma vivência muito grande nessa área espiritualista, principalmente espiritista, em sessões de esclarecimento espiritual, aquelas sessões que nós chamamos de desobsessão, que o indivíduo precisa compreender, porque aquilo é uma grande psicologia, é uma psicologia transpessoal. Aliás, nós temos um tipo de psicologia, um método, compreendeu? Que hoje, que é o método que se faz e que é o método que a gente poderia dizer, do psicodrama. Porque tem muitos analistas que usam o psicodrama na sua psicoterapia. E doutrinar um espírito que está em dificuldade é um psicodrama. É alguma coisa. Mas retomando a questão da bioquímica, eu estava lendo no seu livro Segredos do Espírito, a Zona do Inconsciente, o senhor comenta que às vezes os problemas emocionais, eles acabam alterando a bioquímica, né, do organismo. Eu acho que eu não me expliquei anteriormente o que eu quis dizer sobre bioquímica. Os neurotransmissores, né, toda aquela química cerebral que às vezes dá problema de depressão, problema de memória e tal. A bioquímica que eu estava falando era nesse sentido. Isso não acontece também sobre influência? Acontece pela influência do espírito que está ali, ou seja, através do perispírito. Então ele modifica esses neurotransmissores, que hoje nós temos uns nomes muito bonitinhos para isso. As endorfinas é aquilo que a gente gosta, que a endorfina é aquele neurotransmissor que nos traz prazer. Você sabe o que é o que dá muito a endorfina? Quando a gente se espreguiça. De manhã, quando a gente acorda, que dá aquele espreguiça. E aí diz, meu Deus, que felicidade. Os nossos músculos largam a endorfina, porque vem através do grupo muscular. E essa endorfina entra no neurotransmissor e dá no cérebro aquele conforto passageiro. Dizem que é a morfina da nossa própria organização. E ainda sobre essa questão da emocional, como é que o processo de culpa age dentro dessas nossas perturbações emocionais? Olha, o complexo de culpa, principalmente dos processos obsessivos. O processo de culpa, pelo que nós chegamos à conclusão,
pelos estudos, pelos trabalhos, pelos companheiros também da área, etc., é um pano de fundo. É um pano de fundo dentro de uma série de posições, dentro de uma série de sintomas. Por exemplo, um sintoma obsessivo. Quando ele começa, o indivíduo começa a ter uma digitalização. Um processo lento, que é confundido com essas reações depressivas lentas e fáceis de coisa. Depois eles caminham para uma depressão mais profunda. Aí o indivíduo diz, bom, está entrando em depressão. Vamos tirar o indivíduo dessa depressão para poder fazer um estudo mais detalhado. Aí nós vamos sentir que dentro disso tudo tem um pano de fundo. O pano de fundo é um complexo de culpa, que ele não sabe o que é. O indivíduo diz, meu Deus, eu acho que eu devo uma coisa, mas eu não fiz nada agora. Mas ele traz a estrutura do passado. Então é o pano de fundo que dá essa coisa toda. Daí para os saltos, para a exacerbação dos sentidos, começam uma série de coisas. Aí o indivíduo começa a ter as impregnações nos sentidos. Vem a ansiedade profunda, vem as posições fóbicas, compulsivas. O indivíduo está raciocinando e diz, mas eu não quero fazer isso, mas eu faço. Eu posso contar uma coisinha para dar uma aliviada, para não ficar muito negócio assim de ciência, etc. Eu tive um paciente, há muitos anos, sabe qual era a compulsão dele? Ele morava no 7º andar. Aí ele saía de casa e ele passava a mão no interruptor. Assim no interruptor e dizia, estou feliz. E descia, trabalhava muito bem. Mas ele tinha que passar a mão no interruptor, mesmo que não precisasse acender a luz ou apagar. Você vê que é uma compulsão, né? Ele nos procurou, eu disse, meu filho, é muito simples, larga esse negócio. Ele disse, mas eu não posso largar. Eu disse, você faz o seguinte, segundas, quartas e sextas você passa a mão no interruptor ao trabalhar. Terças, quintas e sábado você não passa. Quando ele não passava a mão no interruptor, ele subia com uma crise emocional fortíssima, chegava até ter aumento de temperatura e os fenômenos psicossomáticos fantasmas. Esses fenômenos que a gente sente, que você vai para o médico diz, não é nada, isso é distúrbio neurovegetativo, que a descarga se dá no sistema neurovegetativo. O indivíduo modifica o teor de temperatura, suores frios, começa a ter o estômago todo fechado, um negócio parece que está embrulhando tudo, a cinese intestinal pode disparar, etc. Tudo isso pelo componente ansioso. Que essa ansiedade é um grupo formidável de elementos. E daí o indivíduo, numa situação dessa, ele passa para a distonia mental definitiva. Por quê? Já houve comprometimento físico. E aí os neurotransmissores já estão todos destroçados e comprometidos. Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa, como dizem os mineiros, e vamos conversar sobre sexualidade, que é outra área que o senhor domina bem. Qual a importância da sexualidade na vida do ser humano, tendo em vista os processos evolutivos? Construção. Uma sexualidade organizada é processo de construção, processo de equilíbrio, processo de abastecimento dos cônjuges. Os cônjuges se abastecem quando há equilíbrio, ajuste e amor. Porque no encontro de periferia, que é o encontro da sexualidade na zona física, os elementos vão mais profundos quando há amor, afinidade, fraternidade. Há uma série de elementos, os encantos. Então essas almas, vamos dizer, essas vibrações espirituais se abraçam, se aconchegam e se constroem. Mas aí tem uma coisa logo para nós entrarmos nisso. Aí você pode dizer, mas nem todo mundo pode estar nessa situação. Pessoas celibatárias, pessoas que não casaram, não tiveram um encontro sexual, não querem esse encontro sexual, não desejam, estão em condições, vamos dizer, físicas, também suportando as coisas, condições sociais, há uma série de coisas a considerar nisso. Mas se este indivíduo
que não está neste exercício da sexualidade, veja que nós estamos chamando de exercício, no sentido equilibrado, ajustado. Ele vai jogar esse campo de energias no trabalho, na construção, no bem. E vai se abastecer com isso, sem precisar do cônjuge. Tem exemplos maravilhosos na nossa vida na Terra. Você vê a irmã Teresa de Calcutá, não era casada, nada disso. A irmã Dulce da Bahia não era casada. Joana de Ângeles, o último casamento dela foi em Roma, no tempo de Cristo. O resto tudo foi solteira, mas trabalhando para o bem, construindo. Aí você pergunta ainda uma coisa. Que vantagem Maria leva nisso? Maria Jesus. A abandonada, a que não se construiu, ao José, ao celibatário, que não tem o encontro sexual, mas que vantagem ele leva nisso? O interregno reencarnatório amplia. Porque a energia sexual gasta? Não, porque ele não precisa do contributo do cônjuge e daquele que ele está habituado. Ele se abastece a si próprio com um trabalho produtivo. Daí a vantagem do trabalho, como um fator biológico de vida construtiva. E nunca pensar no trabalho condenação. Quando ele é difícil, vamos transformar num trabalho devoção. E como é que o senhor poderia explicar melhor para os nossos telespectadores, à luz do Espiritismo, claro, como se define a orientação sexual de um ser humano? Não a morfologia, como é que se define isso em nível espiritual? Eu acho que a doutrina espírita está bem aparelhada para isso. E os setores espiritualistas, do modo geral. E, inclusive, a moderna psicologia. Que a moderna psicologia transpessoal está envolvida também no processo espiritualista. Acho que, pela educação, pelo que já se consegue, não tem uma fórmula específica. Diga isso, faz aquilo. Mas tem uma fórmula de encarar o processo e ter a possibilidade de transferir para as posições das diversas condições etárias das crianças, dos jovens, do como deve se desenvolver as coisas. Mas como nós estamos numa fase de transição muito difícil, onde os convites externos são imensos, onde os convites externos são difíceis, os prazeres, o hedonismo aberto de toda ordem, não é fácil nós entrarmos num campo de educação nessa área. Mas eu tenho a impressão que, de futuro, com melhores condições da nossa vida, que nós temos que melhorar, nós temos que globalizar a nossa ideia total. Que globalização não pode ser só econômica. Ela tem que ser, por excelência, uma globalização de interesses entre irmãos, para nós darmos qualidade de trabalho a todos aqueles que seja possível fazer. Então é o trabalho qualitativo, saber o que é que o indivíduo vai fazer, o que pode fazer, ter um mínimo para viver, e os mais qualificados ter um máximo para viver um equilíbrio. Isso é globalização. A nossa globalização, por enquanto, ainda é econômica. Nós vamos melhorar, vamos caminhar. O roteiro espiritualista agradece a sua presença, Dr. Jorge Andréa, e convida você para o nosso próximo programa. Obrigada.